Bom, Ney, como eu prometi, eu estou aqui em Cuiabá e vim à casa de um grande amigo meu, um educador, que chegou aqui no estado de Mato Grosso em 1974. Hoje ele é professor de mestrado no ensino de ciências da natureza, é coordenador da PAFOR, na formação de professores de ensino à distância e presencial, e também membro da comissão de avaliação de reconhecimento dos cursos de ensino superior no estado de Mato Grosso. Nada mais do que meu amigo e professor, educador, Vavá. Vavá, como foi essa chegada sua aqui no estado de Mato Grosso em 1974? Boa tarde. Boa tarde, tá? Primeiro quero agradecer aí esse privilégio que tem de a gente trocar esse papo e se rever, né, desde o último encontro. Mas eu vim parar aqui em 74, através de um convite à época que não havia concurso no serviço público, né, e para trabalhar na FUNAI, né, e na minha cabeça os índios que existiam, né, era Peri, Ceci, né, Iracema, Lábios de Mel, e eu queria então viver esse universo, né, e cheio de fôlego, porque eu tinha recém-formado em biologia, né? E a minha ideia era fazer um trabalho de ver, né, os costumes, os hábitos, né, e a influência disso na questão do desenvolvimento humano, né? E só que confundir o biólogo com o bioquímico, e eu sou daltônico, né? Então como é que eu vou fazer exame, né, se eu não reconheço algumas cores e principalmente, né, para dar diagnóstico? E com isso tinha saído do Rio, né? Aqui tinha havido uma grande enchente em 74, causou uma calamidade aqui enorme, né? E eu comecei então a sair da FUNAI e comecei a dar aula no ensino básico, né? Que na época era o científico, né? Para cursinhos, né? E foi quando eu comecei a trabalhar nesse universo da educação, e um professor da universidade me viu dando aula, né, no colégio particular daqui de Cuiabá, grande colégio na época, de classe média, aquele negócio todo, né, e gostou da minha performance, digamos assim, que ele vinha observando, me convidou para ir para a universidade, para dar aula de biologia para uma professora que iria fazer mestrado para substituí-la. Eu falei que nem pensar, porque eu não me via, né, com competência, né, possível para dar aula numa universidade, né, ainda mais recém-formado. Mas insistiram muito, pelo menos eu fui fazer uma seleção só para, assim, desencargo de consciência, só que eu acabei sendo selecionado e tive que me virar, né? E essa ocasião, né, era o curso de História Natural, né? Eu dava aula de Biologia, de Zoologia, né, tanto para a História Natural como para a Agronomia, e fiz parte também de uma comissão para reestruturar, né, as formas de ensino superior para a implantação do curso de medicina aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, juntamente com nutrição, né, e educação física. Então, era um ensino chamado ensino integrado, né, e foi daí que eu tive que começar a estudar muito, né, sobre educação, né, porque, afinal de contas, eu estava participando de uma equipe de elaborar projeto de formação de pessoas profissionais, né, com seus sonhos, com seus projetos de vida e etc e tal. E depois eu fui para a PUC, né, onde na PUC eu fui fazer, né, cursos, né, só voltado para a área de educação. Foi quando eu tive uma sorte muito grande de ser aluno do Paulo Freire, quando ele voltou do exílio, né, e enquanto aluno dele, né, ele me convidou para participar de uma equipe, né, para uma atividade chamada atividades programadas, né, onde nós convidávamos professores, né, tanto de São Paulo como eu levei professores do Rio, para eles relatarem a sua experiência, né, como é que ele estava, o seu cotidiano, né, na escola. E o Paulo Freire, então, fazia análise a partir dos discursos dessas pessoas e dando de volta alguns embasamentos reflexivos para que ele percebesse a sua prática. Aí acabou de me encantar, né? Voltei para Cuiabá, assumi então as disciplinas dentro do Departamento de Biologia na área de formação de professores, né? E comecei cada vez mais a me especializar na área,
né? E a cada vez me encantar mais, tá? E estou hoje, né, ainda trabalhando na área, tanto na graduação como na pós-graduação, em todos os tipos de pós-graduação, menos doutorado ainda, né? E também com projetos de extensão. Vavá, nesse processo todo, né, de 74 a 78, no início, quando chegou em meados de 1978, você começou a desenvolver também um trabalho no interior do estado do Mato Grosso com educadores. Fala um pouco pra gente como que foi essa experiência. Então, Juventude, justamente pela preocupação, porque o estado de Mato Grosso, a partir da década de 70, deu aquele boom da migração, né? E eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, porque eu também sou migrante, né? E esse boom da migração, né, teve um reflexo muito grande no sistema educacional, né? Primeiro, que cada um vinha das suas origens, né, trazendo os seus modelos educacionais, né, e não conheciam a realidade mato-grossense, né? Por exemplo, era comum encontrar professores que me perguntavam como é que ele ia explicar, né, aquela coisa esquisita que era o cerrado, né, que era visto como uma coisa pobre, né, com as árvores tortas, né, como se não tivesse vida, né, que aquilo era um significado de seca e tal. Até explicar que ali existia uma grande biodiversidade, quer dizer, o que até nesse momento que ele estava levando de conhecimento, né, sobre, né, a questão da biodiversidade do estado. Porque já existia uma cultura que tinha o seu valor, outras culturas foram chegando, né, e você teve esse olhar da miscigenação desses dois valores, né? Isso, eu chamava que era um caldeirão cultural muito grande, né, que estava tudo misturado, mas faltava uma liga, né, e eu não sabia que liga era essa, né, e eu não sei também se tem uma coisa que vai fazer a liga, mas várias ações, com certeza, poderia fazer essa liga para pegar essa identidade, né, da educação do Estado, né, com essas pessoas que vinham para cá com o olhar do estrangeiro, porque ele não via o cenário que estava na frente dele. Ele queria ver, né, aquilo que ele tinha nas nossas origens, né? É isso que eu chamo do olhar do estrangeiro, né? E quando você não se identifica, né, você sofre um tipo de topofobia, ou seja, aquele lugar não presta, eu estou aqui, mas eu não quero ficar aqui, né? E isso tudo teve uma relação muito grande, não só na questão ambiental, né, trazendo plantas exóticas, trazendo o seu mundo para cá, e também nas questões de valores. Uhum. Quando você trabalha justamente essa questão de valores, quer dizer, você chama a atenção para um novo olhar. Como que foi levar esses valores, conhecendo melhor o interior do estado com a capital? Como que foi esse choque na época? Então, foi grande, porque, mas ao mesmo tempo, para mim foi uma lição de vida, né? Não só para a minha vida pessoal como profissional também, né? Que nós fomos acompanhando com esse trabalho, né, o desenvolvimento das cidades, cada vez, quer dizer, eu comecei aqui vendo Sorriso sendo implantado, né? Então depois eu fiz uma atividade de campo com meus alunos, né, para chegar até Aripuanã, né, para ir vendo como é que se deu a ocupação do estado. Então cada vez que nós íamos para longe, nós falamos assim, olha, aqui vocês estão vendo, né, aquilo que já foi aquela primeira cidadezinha que nós passamos, né? Já chegaram os Amansa Terra, já morreu quem tinha que morrer, né? E agora está chegando, né, o capital, né, para poder implementar o desenvolvimento, né? E até eu brincava com meus alunos, que é isso, desenvolvimento? É não se envolver, né? E com isso, instrumentalizei também a disciplina de estágio supervisionado, né, a partir de oficinas, né, que eu oferecia para os municípios, né? Então, o município, ele só nos recebia, né, garantia o alojamento meio dos meus alunos, a alimentação, né, e ficávamos uma semana, né, meus alunos dando oficina, tá, para os alunos da rede, que eram suspensas as aulas, né? E professores participavam também de oficinas que eu preparava junto com outros professores para a formação continuada, né? Isso, cara, deu assim uma repercussão que eu nem imaginava,
né? Porque, na realidade, eu queria mostrar para os meus alunos a realidade do Estado, conhecer esse Estado e também, né, possibilidade de campo de trabalho. Porque nessas regiões faltava pessoas especializadas. Então, era na intenção também de provocar o quê? A interiorização dos profissionais que nós formamos e ficava só nesse miolinho, né? Que aqui fica saturado, né? E faltando no interior. Né? Uma maior consciência da sua própria localidade, né? Fazendo realmente a palavra é essa miscigenação, né? E de todos esses valores que eram extremamente importantes da cultura local com aquilo, né? Desbravando novas possibilidades, né? De conhecimento. Mas uma outra coisa assim, me chama a atenção, Vavá, você vindo do Rio de Janeiro, já com uma cultura de uma grande capital, né, chegando no estado de Mato Grosso, indo para o interior do estado do Mato Grosso, como que era isso quando você voltava para o Rio de Janeiro? Como que era trabalhar com todas essas possibilidades de culturas tão diferentes? Cara, eu me sinto privilegiado, né? Porque eu aprendi através né, dos meus estudos, obviamente, a gente nunca está acabado, né? Paulo Freire já disse que nós somos um ser inacabado, incompleto sempre, né? A gente nunca está sempre sendo, né? E esse no meu vir a ser no mundo, tendo essas possibilidades, né? Me ensinaram muito em termos de rever valores, né? Me sentir com possibilidade de contribuir, né? E mais, né? Com a possibilidade de aprendizado que eu tive, né? Dessas diferenças, né? De você estabelecer o diálogo, né? E não o preconceito, né? Porque então estabelecer realmente esse diálogo, porque no diálogo, né, as pessoas se educam, né? As pessoas se transformam. E como o Rubens Alves fala muito disso, né? Quer dizer, na verdade você traz uma cultura, né? Vem para uma localidade, mas ao mesmo tempo você também acaba reaprendendo e transformando todos os seus valores como ser humano, né? Claro, claro. Então, hoje, e ainda não perdi o contato no Rio, estou sempre indo ao Rio de Janeiro, minha família, etc e tal, eu tenho um outro olhar de ver o Rio de Janeiro, né? Que quando você fica distante, você tem um outro olhar. Eu comecei a ver coisas que eu não tinha visto ainda na minha cidade, né? E valorizar algumas coisas que eu não dava valor, né? E perceber, né, as questões educacionais de lá também, porque afinal de contas, ali que eu tive a minha formação inicial. Porque tem gente que, principalmente das grandes capitais, quando fala no estado do Mato Grosso, né? Parece que é algo assim que só tem mato, não existe nenhum tipo de cultura, não existe nem cidade, né? E até uma vez eu brinquei maldosamente, né? Quando um pessoal lá no Rio perguntou, e aí lá você ainda vê onça na rua? Você olha, por enquanto nós não vimos não, o dia que a sua mãe chegar lá, talvez a gente veja. E outra coisa também que eu aprendi aqui, né? E muito, né? Você tratar as coisas com alegria, com prazer, né? Eu sempre falo para meus alunos, né, que o humor, né, a descontração, tá, não é sinônimo de incompetência e de irresponsabilidade. Nem tampouco andar sério, de preto, chorando pelos campos, né, sisudo, é sinônimo de competência. Né? Quer dizer, cada um, né, tem, né, os seus ritmos e nós devemos ter essa leitura para eu não ser uma coisa profissionalmente e ser outra. Eu quero ser inteiro. Né? Então, esse humor faz parte, né, de eu aprender, né, das pessoas que chegavam aqui, né, apesar de passar tudo que eles passavam, né, muitos morreram, malária, aquela coisa toda, e ouvindo aquela força daquelas pessoas, né, e ainda de olhar o mundo de forma assim, com otimismo. Eu falei, Cacilda, a gente às vezes tem uma dorzinha, tá com 1 quilinho a mais, quer se suicidar, porque que é isso? Né? Então isso foi um aprendizado muito grande nessa interiorização, e sempre eu chamava a atenção dos alunos perceberem aquilo, né? Percebam, né? Analisem por que disso, né? Porque é a partir daí, né, que você tem a leitura de onde você está. E vai exatamente nas raízes, né, de todo esse acontecimento. Mas também, Vavá, vale lembrar que o Vavá é o 5º professor, né,
não vamos dizer mais antigo, mas mais experiente, né? Eu falo que o Vavá é uma biblioteca ambulante, não só com conteúdos de palavras, mas com esses conteúdos de todas essas experiências. Falando de Rubem Alves novamente, desses grandes educadores que, né, nos remete à introspecção do ser humano, né? Como que você vê hoje, então, Vavá, depois de todos esses anos, a formação inicial assim, dos professores, principalmente na formação inicial, na formação básica, né, com relação à política educacional hoje a nível de Estado? Então, juventude, preocupante, né? Porque a formação inicial, que é dada geralmente pelas instituições de ensino superior, seja pública ou, né, seja privada, né, ela está desconectada, tá, da política educacional do Estado. Por quê? A política educacional do Estado não é política, né, de governo. Né? Política de governo é uma coisa, né? A política educacional do Estado é outra, né? Porque pode trocar o governo que a política continua, né? Que é ensino por área de conhecimento, né? E nós, dentro das universidades, continuamos a formar pessoas, tá, com formações estanques, tá, com áreas específicas. E a confusão também que as pessoas, porque nós, profissionais da educação, né, infelizmente a maioria de nós não nos vemos como professores. Nós temos vergonha de dizer que somos professor, porque dentro da sociedade, né, a profissão, né, educador, que eu prefiro chamar, porque eu sou um educador e sou um pesquisador na área das ciências da educação. Então, perceber a educação como objeto de pesquisa, né, é que nos dá a condição, né, de fazer esse link, né, do que está acontecendo na sala de aula, né, nos diversos sistemas de ensino, né, municipal, estadual, né, e quem nós estamos formando para essa realidade, né? E a sociedade, por perceber, infelizmente, a partir dos políticos que nós, a sociedade, estamos elegendo, né, não percebe a educação como investimento, porque não tem um produto, né, objetivado de lucro, né? Então acha que aquilo ali, né, quer dizer, ele não percebe que o investimento... Pô, pega o salário de um deputado estadual, né, faça umas coisas, não só o salário, né, mas com aquelas coisas de gabinete, com não sei o quê, né, fora o que vem por trás. Quantos professores dariam para pagar? Quantas escolas dariam para construir? E é necessário nós percebermos, aí vem, nesse processo de formação, né, que tendo essa área de educação como pesquisa, aí o pessoal fala, né, que a educação não está cumprindo os seus objetivos. E está, porque o objetivo da educação que está aí é esse. Uhum. É isso que, tá, um grupo, né, político representativo, que os próprios professores votam neles, tá, né, não percebe a necessidade, né, de valorizar e dar condições, né, ao profissional da educação, né? Então, o sucateamento, não é por acaso, o salário, o piso salarial que já foi aprovado e que muitos não implantaram, também, tá, não é por acaso, né? Porque na hora que passar a ser uma profissão atraente, né, nós vamos ter muito mais professores, né, comprometidos do que nós temos hoje. Nós temos muitos professores comprometidos, né? E me dá dó de ver o comprometimento e as condições, né, com que esses professores trabalham, né, e ainda dá conta. Eu falo assim, vai ter poder de resiliência no escambau de tudo que eu já estudei sobre resiliência, né? Que mesmo em condições adversas, né, contudo, até a sua autoestima, né, que ele não se sente valorizado, né, a sua qualidade de vida, que não é padrão de vida, uma coisa é diferente da outra, tá ok? Né? Então a sua qualidade de vida, tudo isso vai ter reflexo, né, no trabalho desse profissional, né? Então ele tem que se perceber enquanto profissional, né, e nessa relação, né, que a gente trabalha levando os alunos para o interior, né, eu vou percebendo isso, né, e eu vou atualizando, né, e contextualizando os meus conhecimentos, né, porque não adianta você ler sem saber para que você está lendo,
né? Você lê, não entender o que você está lendo, né? É uma coisa que nós estivemos juntos no encontro pedagógico, né? No 5º encontro pedagógico em Querência. Foi lá que nós estivemos juntos, né? E marquei de vir aqui fazer essa visita e depois de, né, ter todos esses diálogos, né? Após as oficinas que aconteceram lá. Então, Vavá, assim, como é esse trabalho? Como que é esse trabalho de você levar para esses educadores esse amor e essa busca pelo conhecimento científico? O que se percebe é que às vezes o professor fala assim, minha linha de atuação é na linha do construtivismo. Aí você pergunta para o professor, o que é construtivismo? Aí ele não sabe responder. Recentemente eu perguntei, né, para uma pessoa que trabalha no sistema positivo de ensino. Aí eu perguntei, quem fundou o sistema positivo? Quais são as suas origens? Qual é a sua base? Né? O que visa o positivismo, né, para os alunos? Aí a professora não soube responder. Como resolver toda essa problemática? Isso aí é um problema sério, né? Tem um autor que eu gosto muito, Tripp, né? Ele fala sobre essa questão da formação do espírito crítico, né? O espírito crítico, né? Todos nós nascemos com ele. O que é o espírito crítico? É a curiosidade, né? Qual a criança que quando está engateando, quando não vê um buraco, vai meter o dedo, né? Olha o espírito crítico, ele quer descobrir, né? Aí depois ele passa a fase, por que isso? Por que aquilo? Aí a gente, em vez de incentivar, cala a boca, não me chateia. Ou o professor diz, não, isso não é nesse conteúdo, né? Espera que lá no 3º ano, aí já acabou a curiosidade, né? Quer dizer, a falta dessa busca leva a esse tipo de leitor. Ok? Ou então, esse tipo de profissional, esse tipo de sujeito social que não leu, mas ouviu dizer e pega o discurso. Como agora, por exemplo, dentro de todas as áreas, né, tem determinadas coisas que estão na moda e depois saem. Eu me lembro quando comecei a me enfiar na educação, era o tal do feedback. Se você não falasse em feedback, né, você não conhecia nada, né? Mas eu ouvia as pessoas falarem feedback, né, mas não me explicavam o que era o feedback. Né? Ok? Então eu fui estudar o que era o feedback. São os modismos, né, que vão surgindo, como inteligências múltiplas, né, todas essas linguagens. Isso para mim é preocupante. Teve uma época aí, a moda era paradigma, já saiu de moda, né? Agora é releitura, reescrever, né? É tudo né? Então, eu brinco que até professor reescrever, releitura, né? Reconstruir, né? Então, tudo quanto é palestra que você vai, e até eu brinco quando eu coloco, você olha, tá vendo? Eu estou na moda, eu estou falando, né? A palavra da moda. E isso, né? Banaliza, né? Acaba banalizando os próprios conceitos, né? Que fica usando a coisa sem saber o porquê, porque está na moda. Fala e passa a ser um mero repetidor, reprodutor daquela, né, nomenclatura que surgiu e nem sabe exatamente para o que serve. Então, e esse não é colocado no discurso da nossa categoria, né? Então, ele tem que ter uma releitura, né, da sua postura com relação à produção de conhecimento que ele quer vivenciar, né? Dentro desse processo, Vavá, eu acredito, né, tanto que a minha linha de trabalho é através do teatro. O teatro leva, né, o educador e qualquer ser humano para essa introspecção de quem eu sou como ser humano, quais são as minhas origens, quais são os meus valores do que eu construí até hoje, para poder ter um outro olhar nessa prática pedagógica. E me parece que a maioria dos professores não fazem não se fazem dar valor, talvez, sei lá, porque, como você falou, o professor, né, é até menosprezado pela categoria, né? Então, como que você vê a arte, né, dentro desse desenvolvimento? Importantíssimo, né? Porque leva justamente essa possibilidade, né, da interiorização, ele se vê como sujeito, né? Entretanto, né, dado, né, essa dificuldade que nós temos, né, de mostrar ao professor para ele ir além do conteúdo. Por isso que é muito complicado quando a gente, assim, eu fico pensando, né? Quais são os critérios, né? E quais os elementos de suporte que nós temos para dizer assim, eu sou um bom profissional ou sou um mau profissional? É pela metodologia que eu uso?
É pelo domínio de conteúdo que eu reproduzo? É a capacidade que eu tenho de estabelecer uma relação boa com o aluno? É a capacidade que eu tenho de manter os alunos em ordem? É a capacidade que eu tenho de fazer atividade? Então, veja, né? Perrenot trabalha muito isso, né, para tentar saber quem é esse profissional. Né? Então, através da arte, né, nós poderíamos ter realmente essa possibilidade de haver essa multifacetada, né, que é a nossa profissão. Porque ela leva o ser humano até um olho tridimensional de si, né? E você veja, por falta dessa leitura, você percebe que nós deixamos de ser professor, passamos a ser tio e tia. Agora, uma outra questão nesse negócio, né, nessa questão mesmo do olhar do professor para si próprio, também tem a área da psicologia. Eu percebo assim que muitos professores, principalmente do ensino fundamental, não gostam de psicologia. Quando você leva teorias de Piaget, Vygotsky, Vallon, Moreno, todos esses Freud, todos esses grandes, né, psicólogos, né? Quando você leva essas teorias para serem discutidas, porque aí o teu olhar consigo e com o aluno modifica totalmente, mas aí os professores também têm uma certa resistência a isso, né? Tem muita resistência, e inclusive eu vi essa resistência porque eu tenho uma disciplina chamada epistemologia, né, da ciência, né, e outra teoria da aprendizagem. Por que isso? Quer dizer, olha, não é nenhuma conclusão, não estou defendendo nenhuma tese, né, mas eu estou vendo uma possibilidade de entender isso aí que você está falando, né? É o seguinte, é que nós, pela nossa educação, né, inclusive pela nossa cultura, nós somos um povo que pouco lê, né? Nós não temos hábito de leitura, né? E quando você vai trabalhar epistemologia, vai estudar epistemologia, pressupõe não só ler para você decorar, pressupõe uma leitura interpretativa e reflexiva, né? E isso não se adquire de uma hora para outra. Se constrói, né? Isso vai sendo construção. Processo. Exatamente. Né? Porque eu sempre falo disso dentro das oficinas, né, que eu ministro, lança lá uma teoria de cada desses grandes pensadores, né, Nietzsche, por exemplo, as pessoas não querem nem entender como funciona isso. Então, realmente aí fica muito mais difícil de você elaborar um processo de ensino-aprendizado, né? Isso. É porque o professor precisa se emancipar, né? Ele tem que ter uma cultura emancipatória. E para ele ter essa cultura emancipatória, né, ele tem que ter bases nos conhecimentos. Quer dizer, quando eu estou dando aula de biologia, de conteúdos específicos de biologia, né, se eu não sei, por exemplo, como que surgiu aquele conhecimento, né, onde aquela teoria vem através de quem, em que época, porque nada na ciência é sem contexto, né? Então, se eu não tenho essa leitura, eu só vou reproduzir, né? Eu não vou, o aluno vai ter noção de que a ciência, né, ela é construída pelo saber humano, né, e que ela não é linear, né? Ela é através de rupturas, que muitos têm dificuldade de fazê-la. Tem muitos que chegam para mim, professor, eu sempre dei aula desse jeito e deu certo. Mas o que deu certo? E é o que eu pergunto. Qual o parâmetro que deu certo, né? Então, e outra coisa também, que muito de nós somos levados a acreditar que nós estamos formando pessoas para o mercado. Não é para o mercado, porque o mercado muda. Eu quero formar pessoas para o mundo do mercado, porque o mundo também tem o mercado, mas tem ele enquanto cidadão, tem ele enquanto perceber, né, a sua função social, né? Tem ele como se perceber elemento constitutivo, que ele faz parte de uma biodiversidade. E tem responsabilidade sobre isso? Tem, ok? Quer dizer, isso nós estamos tendo dificuldades por falta dessas posturas reflexivas. Não, quero de novo dizer, não somos nós, professores, os únicos culpados desse processo, porque nós somos produto de um modelo, né, de formação, né, que era para formar esse perfil. Entretanto, como eu falei, né, quando há rupturas,
Tá? Nós temos que encarar. Você tem o desequilíbrio, né? Você sofre com desequilíbrio, né? Depois você pega informação, né? Se equilibra de novo, para depois se desequilibrar. É o que Piaget chama, né? Você se desestrutura, pega, assimila, né? E depois supera e acomoda. Agora, acomodar para Piaget, nesse acomodar, acomodei. Acomodar é que antes minha mãe falou assim: Edivar, nós vamos viajar, acomoda suas roupas na mala. Ou seja, é arrumar, é juntar, né? E é isso. Organizar. Organizar principalmente. E depois devolver com a experiência que você adquiriu. Sacou? Uhum. Tá? Perfeitamente. Tá? Quer dizer, isso nós temos que nos admitir viver. Né? Eu, dentro das novas teorias, estou estudando pra caramba, que eu estou desequilibrado. Né? Mas eu estou aberto para aprender, isso é necessário. Né? Porque eu estou trabalhando com pessoas de um futuro que eu não estarei presente, né? E que isso aí, se ele não tiver minimamente a possibilidade, né, de explorar essas ferramentas tecnológicas como ferramenta pedagógica, né, eu estou me prejudicando enquanto profissional, né, e prejudicando os futuros cidadãos que vão fazer parte da sociedade, vão construir a sociedade que nós estamos construindo. Não estou aqui fazendo apologia, tá, para as tecnologias dentro da educação, ok? Porque ninguém substitui o professor. Né? A tecnologia em si não resolve, não. Eu tenho que usá-la como ferramenta que vai facilitar, né, o meu processo de ensino-aprendizagem. Né? Não estou dizendo que a aula presencial seja dispensado, não. A aula dialogada, mas não dá para ficar só com quadrigiz, não dá para ficar só com livro-texto, não dá só para ficar fazendo provinha de pergunta e resposta, não dá só para brincar que está fazendo seminário. Né? Nós temos, né, que pegar nos sentir desequilibrados, nos sentirmos com necessidade de superação, né, e a busca, né, dessa superação, que nós vamos encontrar outros obstáculos mais na frente, né? Isso não sou eu que estou falando. Novos problemas surgirão e é um processo incansável, é um processo que não termina, sempre, né, vão ter altos e baixos e uma nova maneira, né? Claro, e mais, a sociedade, né, ela não é monolítica, ela não está parada, né, assim como nós, né? É um processo dinâmico, a natureza é dinâmica, nada é estático, né? Então eu não posso formar com o olhar do hoje, né? Mas eu tenho que ter, né, uma leitura muito grande do passado, que é para eu entender o presente, e para que o entendimento do presente eu possa contribuir para projetar o futuro. Sacou? Esse que é o grande barato. E isso a categoria quer, né? Ela quer um espaço que é necessário através principalmente do Cefapro, que é uma parceria muito grande com quem eu tenho aprendido muito. Né? A universidade não faz milagre, ninguém faz milagre sozinho. Nós temos que saber trabalhar em parcerias, nós temos que entender, né, as variedades, nós temos que entender as diferenças, que isso faz parte do conhecimento. Vavá, é assim, né? Nós ficaríamos aqui horas e horas, né? Como nós ficamos lá em Querência, né? Conversando assim até altas madrugadas. Talvez eu me sinta a pessoa mais privilegiada desse planeta por poder ter esse contato contigo. E lembrar também a todos de Nova Chavantina que o Vavá, né, foi um dos professores que reconheceu o curso de biologia, né, que foi o primeiro curso universitário de Nova Chavantina. Então, Vavá, assim, fazendo parte, né, da história de Nova Chavantina, gostaria assim, né, de que você fizesse suas considerações assim, né, deixando uma mensagem para a população nova chavantinense. Então, primeiro eu que me sinto privilegiado de poder ter esse papo informal, né? Porque geralmente a gente fica mais à vontade, como eu estou, né? Mas assim, a minha mensagem é: professores, meus colegas de trabalho, né? Continue lutando, né, pela sua categoria, né? Valorize as formações continuadas, né? A SEDUC tem vários programas através dos Cefapros, né? Essas competências que nós vamos adquirindo na formação continuada é que vamos cada vez mais conquistar espaços de respeito e vamos conquistar espaços de nós fazermos reflexão, porque por enquanto nós só temos tempo de preparar a aula, dar aula e corrigir trabalho. Quer dizer,
Que momento que vai ter essa reflexão? Então nós temos que reivindicar esse espaço. Aí sim, né, nós vamos ter, né, possibilidade de mostrar, né, à sociedade, à população, o valor que nós somos enquanto categoria para a formação de uma sociedade mais justa e digna e com respeito às diferenças. Vavá, muito obrigado mais uma vez, né, por ceder esse bate-papo aqui tão gostoso nessa viagem aqui para Cuiabá. E o Vavá também é um estudioso de Nietzsche, que é um dos quais, né, pensadores também, que eu me identifico muito. E eu vou fechar essa entrevista aqui, né, olhando para essa frase, eu te vejo, né? Então vou finalizar com uma frase de Nietzsche dizendo assim: sou a própria juventude, e juventude atrai juventude, seja qual for a profundidade do abismo e os estilos de retórica que a separam. Nasci na juventude do mundo, e assim que eu sempre te verei, né, Vavá, um eterno jovem na busca sempre, né, de conhecimentos e experiências para contribuir aí, né, com o ensino de professores, alunos do estado do Mato Grosso, do nosso Brasil. Ney, um abração para você, um abração aí para todos os telespectadores do Alô Chavantina, e a gente fica por aqui. Daqui a pouco nós estaremos aí numa outra entrevista com o deputado Luizinho Magalhães. A todos, uma boa tarde, muito obrigado.